Meu nome é Jorge Sami Mânica. Eu nasci em Curitiba em 1960 e sempre morei em Curitiba. Quando criança, morava no centro da cidade, na rua Saldanha Marinho. Meus pais são pessoas simples e que sempre se esforçaram para me dar uma vida, e a meus irmãos, uma vida digna, uma vida adequada. Estudei em bons colégios e destaco em especial o Colégio Estadual do Paraná, que no início dos anos 70 era um colégio de excelente qualidade, com excelentes professores, e onde havia uma boa mistura de alunos de todas as classes sociais. Eu convivia, naqueles anos, com colegas de turma que eram bem mais pobres do que eu, ao mesmo tempo que convivia também com colegas de famílias bastante ricas. E aqueles anos maravilhosos passados no Colégio Estadual do Paraná, eles foram para mim inesquecíveis e marcaram de forma indelével aí a minha trajetória após isso. Tenho muitas saudades do tempo em que o ensino público em nosso país tinha a qualidade do ensino que eu tive no Colégio Estadual do Paraná. Lembro-me com muita saudade de vários professores, do diretor, professor Osni da Col, já falecido. Vários professores meus no Colégio Estadual foram posteriormente meus professores na Universidade Federal do Paraná. E tive colegas brilhantes, destacadíssimos, pessoas muito queridas, cuja lembrança sempre me vem à mente. Ingressei na Universidade Federal do Paraná em 1978, no curso de Engenharia Civil. Eu era um aluno muito aplicado. Quando passei em Engenharia Civil, eu passei em primeiro lugar no vestibular e tinha, em função disso, até um certo prestígio junto aos professores e aos próprios colegas de faculdade. Um ano depois, em 1979, eu passei no curso de Matemática, na mesma Universidade Federal do Paraná. Eu fiz os dois cursos ao mesmo tempo. Naquela época, isso era possível nas universidades federais. Hoje, parece-me, não é mais. Então, eu levei os dois cursos simultaneamente. Hoje não trabalho como engenheiro. Minha trajetória de vida me afastou da engenharia. Hoje eu sou professor, tão somente. Já fui professor do ensino público, fui professor do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet, atual UTF-PR, mas de lá me desliguei no ano de 1990 e eu trabalho somente no ensino privado, em especial com cursos pré-vestibulares. A minha entrada na seara da política, ela se deu por ocasião do meu ingresso na própria Universidade Federal do Paraná. Eu era muito estudioso, era um leitor atento, eu me criei praticamente dentro da biblioteca do Colégio Estadual do Paraná, que era uma biblioteca maravilhosa. Lá no Colégio Estadual você não mantinha uma militância junto aos estudantes? Não, eu não posso chamar de militância. Eu era envolvido com o Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, o GECEP. Mas esse envolvimento era um envolvimento mais social e principalmente esportivo. Ele não era um envolvimento de natureza política, até porque os anos não permitiam isso praticamente. Era o começo dos anos 70, onde um grêmio de escola secundária tinha pouca participação na vida política da própria escola, que dirá da sociedade. No entanto, quando eu estava dizendo que eu estava me reportando à biblioteca do Colégio Estadual, né? Mas eu quero também enaltecer toda a vivência que eu tive na biblioteca pública do Paraná, na rua Cândido Lopes. Eu morava perto da biblioteca, praticamente passava as minhas tardes lá, e ainda jovem, muito jovem, né? Eu era um leitor assíduo, eu lia de tudo, eu procurava me informar sobre tudo, e tive a vantagem de ter dois pais
que apesar de não terem uma escolaridade de nível superior, eram pessoas muito abertas, muito francas e muito incentivadoras, né, da minha formação. O meu pai, apesar de ser uma pessoa rude, do ponto de vista educacional, não era uma pessoa sofisticada, mas era um homem assim muito moderno para o seu tempo e para as suas possibilidades. Era uma pessoa questionadora, uma pessoa que sempre me procurou trazer livros bons, sempre procurou me incentivar na leitura dos mais diferenciados temas, evidentemente. Então, essa permanente ligação com a leitura fez de mim, acredito, um jovem mais bem informado do que outros da sua época. Até porque existia censura na imprensa, existia censura na própria literatura. Então, para se fugir um pouco daquele lugar comum, a pessoa tinha que se empenhar um pouco mais. E esse empenho eu tive, né? Naturalmente. A vida me fez assim, minha formação familiar me transformou nisso. Então, eu tive essa vantagem. E os livros proibidos para a época? Um livro que... Existiam os livros proibidos. Um livro que, particularmente, eu me emocionei muito quando consegui ter acesso a ele foi O Cavaleiro da Esperança, do Jorge Amado. Eu via muito falar desse livro e não conseguia lê-lo. Era um livro proibido, estava no Index Librorum Prohibitorum da nossa ditadura militar. E foi muito interessante a leitura daquele livro. Eu estava querendo saber efetivamente quem teria sido Luiz Carlos Prestes. O livro, evidentemente, é uma apologia, é uma coleção de muitos e muitos e até cansativos elogios ao Prestes. Mas importante para mim, na época, porque fazia um contraponto àquela visão de que Prestes teria sido um comedor de criancinhas, né? Então, achei muito importante. E é principalmente um livro assinado pelo Jorge Amado, que já era, evidentemente, um escritor consagradíssimo no Brasil e no mundo inteiro. Então, isso foi muito importante. Depois pude ter acesso a outros livros, a princípios proibidos, mesmo depois com a abertura lenta e gradual, isso foi chegando às minhas mãos, além de revistas, jornais alternativos, etc. E, evidentemente, me dando mais informações importantes para formar realmente o meu ponto de vista sobre as coisas do país. Sobre o Luiz Carlos Prestes, eu lembro que eu tive o prazer depois, alguns anos depois, de conhecê-lo pessoalmente. Foi aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Acredito que no ano de 1984, talvez eu esteja errando um ano para mais ou para menos, mas com certeza eu lembro do dia. Foi no dia 22 de maio, que é o dia do meu aniversário. Então, tive a oportunidade de conversar com ele, de fazer perguntas, de pegar na sua mão. Para mim isso foi muito emocionante, porque Prestes, por mais que tenha tido erros em sua vida, por certo os teve, mas ele é um ícone realmente do povo brasileiro, né? É uma pessoa que não pode ser esquecida nunca pela nossa população. Voltando ao meu ingresso na universidade, na medida em que eu era um bom aluno, tinha um certo destaque, eu também fui procurado pelas lideranças estudantis da época para me envolver com o trabalho próprio do movimento estudantil, que era essencialmente político, né, dentro da universidade. E isso realmente me encantou já desde o início. Eu, assim que tive os primeiros convites dos primeiros colegas mais velhos, que estavam há mais tempo na universidade, eu prontamente passei a participar de reuniões, e inquieto do jeito que eu sou, comecei também a emitir conceitos próprios. A princípio eu apenas ouvia, aí comecei a participar, comecei a assumir pequenas tarefas, depois grandes tarefas, e logo veio a participação institucional nas organizações estudantis que existiam na época, basicamente os diretórios acadêmicos. O DCE, o Diretório Central dos Estudantes, era proibido por lei. Havia um decreto federal que proibia a constituição de diretórios centrais. Não existiam entidades por curso, os chamados centros acadêmicos, e apenas era permitido pela legislação diretórios acadêmicos. Cada diretório abrangia um determinado número de cursos,
Onde eu estudava, no setor de tecnologia da Universidade Federal, o diretório acadêmico abrangia 8 cursos: Geografia, Geologia, Arquitetura e mais 5 engenharias que existiam na época. Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e a Engenharia Cartográfica, que estava começando. A minha primeira participação mais eficaz no movimento estudantil foi no sentido de fazer parte de uma comissão de estudantes que se intitulava Comissão Pró-DCE Livre. Isso ocorreu em 78, 79, e lá eu convivi então com alunos, com outros colegas, né, alunos da universidade, que eram de outros setores da própria universidade, uma vez que a Universidade Federal do Paraná, ela tinha a sua atividade administrativa diversificada, existiam vários campi. Eu participava efetivamente do Centro Politécnico, mas aí eu pude ter contato também com colegas da medicina, colegas da economia, colegas da agronomia, que estudavam, na verdade, em outros ambientes que não aquele que eu frequentava. Aquilo foi muito enriquecedor. Aquela participação na comissão Pró-DCE, para mim, foi muito enriquecedora. Eu comecei, a partir daí, a conviver com pessoas extremamente leais, pessoas as quais eu admiro até hoje, como também tive o convívio com o oposto, com aqueles que pensavam de maneira completamente diferente, pessoas que tentavam boicotar as nossas atividades. Comecei a sentir na própria pele aquilo que hoje se diz que não existe mais, mas que existe de forma velada, que é esse eterno conflito entre quem é de direita e quem é de esquerda. Conflito ideológico. O conflito ideológico, né? Que, aliás, eu particularmente não acho ruim, não. Eu acho que isso é normal dentro da vivência humana, né? A diferença de pensamento é mais ou menos normal numa sociedade contemporânea. Só diga uma coisa, Jorge. Você era do DACISA, do DANC, do DARP? Eu era do diretório acadêmico do setor de tecnologia, chamava-se DAST. DAST? Eu fiz uma trajetória invertida no movimento estudantil. Eu comecei pelo DCE, participando da comissão pré-vestibular, da comissão pró-DCE, não é pré-vestibular, por favor, da comissão pró-DCE Livre. Depois, estabelecemos, junto com a comunidade estudantil, uma data para um plebiscito que apoiaria a criação de um DCE livre. Participei ativamente da divulgação, da propaganda desse plebiscito. Ele ocorreu em abril de 1979. Se não me falha a memória, no dia 4 e no dia 5 de abril de 1979. O plebiscito acabou aprovando a criação do DCE livre. Na sequência, a comissão pró-DCE estabeleceu uma data para inscrição de chapas e, na sequência, as eleições da primeira diretoria do DCE livre. Essa palavra livre é muito importante, porque esse DCE ele era desvinculado da administração da universidade, ele não era reconhecido pelo reitor, pelas autoridades universitárias, não era reconhecido de maneira geral. Daí o termo livre. Eu me inscrevi participando de uma das chapas para a eleição do primeira diretoria do DCE livre. Eu fui cabeça de chapa, na chapa Viravolta, era o nome da chapa. Existia uma chapa concorrendo contra a Viravolta, que era a chapa Refazendo, que era encabeçada pelo falecido colega Wilson Pienegonda. Éramos em 15 participantes em cada chapa, e nas chapas não havia uma distribuição de cargos. Eram diretorias colegiadas, não havia um presidente, um secretário, um tesoureiro, justamente porque na época se tinha muito temor da repressão que a gente pudesse sofrer a partir dali, a partir do momento em que fosse criado o DCE livre.
E o fato de existir um presidente, ou ter alguém que, de certa forma, demonstrasse uma liderança dentro dessa diretoria, poderia, evidentemente, trazer dificuldades para essa pessoa. Então se optou por fazer uma diretoria colegiada e os cargos em si seriam distribuídos internamente por essa diretoria. Quando eu disse que fui cabeça de chapa, é apenas porque na relação de 15 nomes, o meu nome era o primeiro que aparecia. Não era por causa da ordem alfabética, com certeza, já que o meu primeiro nome começa com J. Não sei por que motivo, né? Acabei ficando na cabeça de chapa e quero dizer que, naquele momento lá, fiquei um pouco preocupado com aquela pole position. De acharem que você era o natural presidente. De que acharem que eu seria o maior líder de todos. Evidentemente, eu não era o principal líder, mas eu já era uma liderança que, acho, tinha alguma importância naquele contexto em que nós estávamos. A eleição para a primeira diretoria do DCE Livre... Eram duas chapas. Eram duas chapas. Só duas, tá. Viravolta, que foi a vencedora, da qual fiz parte, e Refazendo. A eleição se deu no mês de maio. Acredito que nos dias 9 e 10 de maio de 79, dos 15 mil estudantes registrados na Universidade Federal do Paraná naquela oportunidade, naquela época, votaram cerca de 6 mil a 7 mil alunos, e a chapa vitoriosa, a chapa Viravolta, da qual eu fazia parte, venceu com cerca de 5 mil votos contra 1.000 votos da outra chapa. Foi uma relativa goleada, né? E havendo, evidentemente, votos nulos, votos em branco, etc., a serem contabilizados. Nós vencemos mais ou menos com um placar próximo disso, 5 mil a 1.000. Foram eleições que tiveram muita repercussão na universidade, parou praticamente a universidade, as eleições pararam a universidade, e tivemos um certo apoio, até não sei se eu chamo de apoio, mas pelo menos tivemos uma certa atenção da imprensa, em geral, dos jornais, das emissoras de TV, mas principalmente os jornais, que chegaram a tirar fotos dos ambientes eleitorais, dos comitês de campanha, dos candidatos. O resultado foi anunciado pela imprensa tradicional. Então, eu diria que teve uma boa repercussão e começamos a trabalhar prontamente. Tomamos posse, esses 15 diretores da primeira diretoria do DCE, no auditório do antigo da CISA, atualmente chamado de DANC, na rua Ébano Pereira, aqui em Curitiba, próximo da Biblioteca Pública. Havia um auditório, me parece que no 4º andar daquele prédio, um auditório relativamente grande. Tomamos posse, tivemos o apoio de muitos deputados do MDB da época, que ali compareceram, e mais personalidades, em geral, né, da luta popular. Naquele momento, 1979, estavam sendo criadas muitas associações de bairro em Curitiba, alguns sindicatos profissionais estavam mudando de orientação política, saindo daquele assistencialismo típico que existia até então na época da ditadura, e é o que era permitido até então, e passando para uma postura mais política e politizante. Então, digamos, nós tivemos o apoio de toda essa parcela da população que, de alguma maneira, tentava fazer política, e uma política antiditadura, né? Uma política que eu digo no sentido de se contrapor ao governo da época, ao governo militar da época. Você lembra mais ou menos quem eram esses 15 que foram eleitos na sua chapa? Você quer que eu tente lembrar aqui? Não, os mais significativos. Tá, assim, quem acabou sendo presidente, depois do certo. colegiado. Eu vou ser injusto porque eu não vou lembrar dos 15. Não precisa, né? Mas vou tentar relacionar. José Roberto Galdino, Carlos Alberto Marçal Gonzaga, Marlene Zanin, Mário Pereira Leal, Mário Bacelar Filho, Maurício Requião de Melo e Silva, Nelson Aiex. Marés? Não, o Marés é de uma outra época, não foi exatamente dessa época. Tá. Tudo bem. A Clarissa Carvalho Cruz.
bem. Esses seriam os nomes assim que eu Esses estaria lembrando nesse momento. Porque eram os mais próximos e significativos a você. Exatamente. E quais eram os deputados que participaram dessa posse e autoridade, você lembra? Olha, eu lembro de alguns deputados do MDB da época que participaram da posse. Particularmente eu lembro que o Fidelcino Tolentino, de Cascavel, o deputado Nelton Friedrich, tem mais deputados, o Nilson Sguarese, o vereador, pessoa muito querida, depois foi deputado também, o vereador Adail Sprenger Passos, pessoa queridíssima, muito importante para todos nós. E havia outros políticos envolvidos, eu não vou saber lembrar o nome assim, de improviso, mas haviam outros também. O deputado Nestor Batista, me parece, esteve também naquela nossa posse. De maneira geral, nós tínhamos o apoio da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa. Acredito que o Denis Schwartz, que na época era do MDB, também estava presente. E se não estava presente, de uma forma ou de outra, sempre colaborou conosco. Porque a partir de então, nós passamos aquele grupo, aquela diretoria do DCE, passou a encampar praticamente as grandes campanhas nacionais pela reorganização dos estudantes. Então foram frequentes as viagens que nós fizemos, individualmente ou em pequenos grupos, para cidades do interior do Paraná, né, para Londrina, para Maringá, para Ponta Grossa, para Palmas, e pelo Brasil inteiro. Eu conheci muitas cidades que até então nunca tinha visitado, a partir do movimento estudantil. Eu viajei a Salvador, viajei a Fortaleza, várias vezes a São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Florianópolis, né? E para ter toda essa capacidade de se deslocar, evidentemente a gente precisava ter um mínimo de estrutura por trás. E muitas vezes os deputados do MDB e vereadores do MDB nos auxiliaram nisso, né, a obter passagens ou pequenos valores para nos ajudar com alimentação ou coisas simples assim. Como era a relação com a própria reitoria e a própria instituição da universidade, desse grupo? Nós tomamos uma atitude naquela oportunidade, e me parece que foi a ideia do Maurício Requião, mas uma ideia muito boa. Nós não éramos recebidos pelo reitor da Universidade Federal do Paraná oficialmente, ele desconhecia o DCE, e era a função dele, né? Nós estávamos numa situação à margem da legislação da época. O reitor era o professor Ociron Cunha. Aí nós usamos a seguinte estratégia, nós resolvemos montar chapas de estudantes para concorrer como representantes nos conselhos superiores da Universidade Federal do Paraná. Havia eleições para representantes no Conselho de Administração, no Conselho de Ensino e Pesquisa, no Conselho de Curadores e vários outros conselhos. Eu creio que esses três eram os mais importantes e eram os conselhos centrais. Os representantes do Conselho Universitário eram formados a partir dos representantes do Conselho de Ensino e Pesquisa e do Conselho de Administração. Então nós resolvemos montar uma chapa para concorrer a esses conselhos e a partir daí nós passarmos a ter uma militância dentro da própria estrutura da universidade. Temos que ser recebidos em reuniões, etc., porque passaríamos a ter uma função oficial dentro da administração universitária. Havia, porém, algumas dificuldades. Uma das dificuldades é que para o estudante concorrer a esses conselhos, ele não poderia ser um calouro, estudante do primeiro ano. Não poderia ser um formando, estudante do último ano. Não poderia ter nenhuma pena disciplinar. E o mais difícil de se obter aí, ele não podia ter nenhuma reprovação em seu histórico escolar. Ora, não ter uma reprovação num curso universitário é uma coisa muito difícil. Poucas pessoas conseguem fazer uma universidade, né, um curso universitário completo, e não ter nenhuma reprovação, né, após o segundo ano de universidade. Principalmente entre os que militavam. Principalmente, né? Entre as pessoas que militavam no movimento estudantil e que respiravam política de manhã, de tarde e de noite, e que invariavelmente faltavam aulas para participar de reuniões ou participar de algum movimento, etc. Nessa época você ainda fazia os dois cursos? E eu fazia os dois cursos. Meu Deus. Na hora de avaliarmos quem poderia concorrer,
daqueles 15 que participavam do DCE, só tinha o meu nome como possibilidade. Os demais, eventualmente, tinham reprovação, ou eram calouros, ou eram formandos, mas não havia outra possibilidade a não ser a minha. Então, nós começamos a recrutar, entre outros colegas da universidade, que não eram necessariamente da diretoria do DCE, outras pessoas que se enquadrassem naquelas condições e pudessem concorrer e que defendessem as nossas bandeiras, né? E fomos encontrando. Por exemplo, eu concorri e venci para o Conselho de Ensino e Pesquisa. O meu colega de representação era, na época, um estudante do curso de Direito, hoje uma autoridade muito importante na área de Direito, inclusive um professor destacado da Universidade Federal, que é o professor Luiz Edson Fachin, na época estudante, evidentemente. Então, eu e Fachin fizemos uma dupla que acho que representou dignamente os estudantes no Conselho de Ensino e Pesquisa e no Conselho Universitário. E assim fomos procurando outros nomes para completar as vagas que existiam de representação estudantil. Me parece que hoje não é muito diferente, a representação estudantil é bastante minoritária nesses conselhos. Na época, nós éramos em 2 estudantes contra algo em torno de 30 a 40 representantes dos professores, da administração universitária e da burocracia universitária. Mas aquilo foi extremamente importante para nós. Nós começamos, a partir dali, a ter acesso a informações que nós não teríamos numa entidade clandestina. Informações importantes, informações que nos municiavam. Passamos a ter também o direito à voz. Nós participávamos efetivamente das reuniões, nós falávamos o que nós queríamos repassar à administração universitária. Eles eram obrigados a nos ouvir. E isso criou uma série de situações que nos foram favoráveis na época. O clima já era um clima de abertura, era um clima de pré-anistia, e acho que a nossa representação nos órgãos superiores da universidade, nos órgãos colegiados, ela foi muito importante. Tanto é que depois, nas gestões seguintes do DCE, parece-me que essa ideia de sempre participar dos órgãos colegiados foi mantida. Acredito até que hoje em dia é uma coisa automática, mas hoje a realidade é outra, né? Os órgãos estudantis são reconhecidos pela administração universitária e acredito que os comandantes desses órgãos estudantis, os presidentes, vice-presidentes, têm participação já garantida nos órgãos colegiados da universidade. Na época a realidade era um pouquinho diferente, mas nós forçamos a barra e conseguimos ter essa participação. Foi muito importante, eu fiquei durante 14 meses no Conselho Universitário, pouco mais de um ano, né, 14 meses, e a nossa participação, com certeza, ela foi importantíssima. E, devo reconhecer também, foi muito importante para mim, pessoalmente. Pude conviver com as autoridades universitárias, pude conversar de igual para igual, se é que era possível, né, com pessoas muito relevantes da comunidade universitária, da comunidade em geral. Com o tempo, devo reconhecer que passei a ter um relacionamento muito bom com o reitor da universidade, que eu citei anteriormente, o professor Ciron Cunha. Eu era à esquerda e ele era à direita, nós estávamos em polos opostos. Mas o convívio leal, o convívio respeitoso, fez com que com o tempo, inclusive, nós passássemos a ter uma relação bastante harmoniosa, bastante cordial, e hoje eu o tenho, eu o tenho como uma pessoa excelente, como um ex-reitor muito importante que a universidade teve, como um professor relevante, como uma pessoa que teve uma importância muito grande no mundo político e acadêmico do Paraná nos últimos 40 ou 50 anos. Devo muito respeito ao professor Ciron Cunha, diga-se de passagem. Quais eram as bandeiras e nesses 14 meses, nesse período do DCE livre que você compôs, que tipo de propostas vocês defendiam e o que realmente vocês conseguiram efetivar? Nós tínhamos 2 tipos de luta, nós chamávamos de lutas específicas e as lutas gerais. As lutas específicas eram no âmbito da própria universidade. Nós lutávamos por menos alunos em salas de aula, lutávamos pela existência de cursos de férias para que os estudantes que estavam desperiodizados
pudessem se periodizar, pela melhoria da alimentação estudantil. Havia uma crise entre os restaurantes universitários. Nós conseguimos, inclusive, retirar da universidade a administração dos restaurantes e repassar aos diretórios acadêmicos, o que para nós foi muito importante na época, era importante, e eu quero só corrigir um equívoco. Nós fizemos exatamente o contrário. Nós tiramos o peso, o ônus da administração dos restaurantes estudantis, que eram dos diretórios acadêmicos, e conseguimos repassar para a administração da universidade. Nós queríamos, na verdade, na época, um diretório voltado para a política, não para o assistencialismo, e aquilo nos preocupava, né? O fato de o próprio diretório ter que fornecer alimentação para os estudantes. Nós queríamos que a universidade assumisse essa responsabilidade. Então, essas lutas, elas eram assim de cunho mais restrito. E existiam as chamadas lutas gerais, as reivindicações gerais, onde a gente pensava em termos de Brasil. Eu acho que as mais fortes bandeiras da época, as mais importantes bandeiras, era a anistia ampla, geral e irrestrita, provavelmente a mais importante bandeira que nós carregávamos, e a Assembleia Nacional Constituinte, livre, soberana e democrática. Então, o fim da ditadura, evidentemente, era uma bandeira que era comum a todos os setores democráticos da sociedade, né? Agora, como efetuar, como acabar com essa ditadura, nós vimos que havia necessidade basicamente de duas coisas. Anistia ampla, geral e restrita, para que nós pudéssemos libertar centenas, milhares, né, de colegas, de bons brasileiros que estavam impedidos de ter atuação política ou mesmo estavam encarcerados naquela época. Você chegou a participar do Comitê Brasileiro pela Anistia? Cheguei a participar do Comitê Brasileiro da Anistia, reuniões semanais, se não me engano, às quintas-feiras à noite, tenho a impressão, também na Rua Ébano Pereira, no antigo da CISA, comitê que era comandado pelo amigo Narciso Pires, onde tive a oportunidade de conviver também com pessoas muito importantes, que são importantes para mim até hoje. Destaco, por exemplo, o professor Cláudio Fajardo. Existem pessoas já falecidas que participaram do comitê, que também sempre me vem à memória. Então foi muito importante. Aquele convívio com o Comitê Brasileiro de Anistia foi importantíssimo para mim. Procurei me doar ao máximo, trabalhei o que pude em favor da anistia, pintei muito cartaz, colei muito cartaz pela cidade, participei de muitas manifestações, ajudei a convocar muitas manifestações, participei de uma grande passeata que houve em Curitiba, no começo de agosto de 79, eu diria que provavelmente no dia 5 ou 6 de agosto, se não me falha a memória, a anistia veio logo em seguida, a questão de 1 ou 2 semanas depois. Aquela anistia... 19 de agosto. Que dia? 19 de agosto. A lei é de 19 de agosto. A anistia do presidente Figueiredo. Então nós, 2 semanas antes daqui, fazíamos uma passeata maravilhosa, numa época de muito medo, numa época em que se temia muito fazer uma passeata com o porte daquela passeata, numa época de muita vigilância policial sobre os movimentos populares. Nós, que éramos os líderes daquela passeata, tínhamos todo um esquema já pré-estabelecido de como nos dispersarmos se houvesse repressão policial. Foi uma experiência também maravilhosa, né? E sempre convivendo com pessoas, com grandes democratas, com pessoas muito queridas. Isso foi muito engrandecedor para mim, por um lado, e eu espero que a minha doação a esse movimento também tenha contribuído por outro lado. Espero que tenha sido aí uma rua de 2 mãos. Eu tenho muito orgulho dessa participação, tenho muito orgulho das pessoas com as quais eu convivi naquela época. Continuando. Então, uma coisa que marcava a todos nós naquela época é que o número de militantes mais organizados não era grande na cidade de Curitiba. Então, nós participávamos simultaneamente de vários movimentos. Então, nós participávamos do movimento pela anistia, do movimento estudantil,
ajudávamos o movimento das associações de moradores, que estava pipocando em Curitiba. Ajudávamos a fundar a Associação de Moradores de Bairro, mesmo não sendo moradores daquele próprio bairro. Participávamos do MDB, que era o único partido de oposição que existia, né? Então tínhamos muitas vezes participação em comissões, etc., no MDB. Participávamos de movimento em defesa da Amazônia, em movimento em defesa da saúde pública. Do índio, Anaí. Do índio, a Anaí. Então, era muito curioso isso, porque, na verdade, um mesmo militante estava em 4, 5, 6 organizações. Isso exigia de nós, no mínimo, todas as noites livres para participarmos de reuniões. Normalmente, as reuniões de cada um desses grupos era semanal. Então, segunda-feira tinha reunião disso, terça-feira daquilo. Isso fez de nós quase que estudantes profissionais. Mas entendam esses estudantes profissionais no bom sentido. A gente não tinha qualquer tipo de salário, remuneração, para fazer qualquer coisa assim. O profissional é no sentido de que nós nos entregávamos como se fosse verdadeiramente uma profissão, né? Não havia, no entanto, nenhum tipo de remuneração, pelo contrário. É quase que nós todos vivíamos de maneira muito simples, muito modesta, em geral até, diria, passando fome, né, no dia a dia. Tá? Vivendo aí Era um de grupo. uma ajuda de outro, de pai, de mãe, de parente, um colaborando com o outro. Nós não tínhamos qualquer tipo de vantagem nessas participações, como muitas vezes é alegado aí pelas pessoas de direita. A gente morria de rir, as pessoas falavam que vinha ouro de Cuba, que vinha ouro de Moscou, coisas desse tipo. Jamais vimos a cor desse ouro, jamais vimos rublos ou qualquer coisa por perto. Era um grupo de abnegados. Era um grupo de abnegados. E eu diria que nós éramos, hoje eu vejo isso com maior clareza, nós éramos extremamente abnegados. Muitos de nós acabou largando do curso superior, alguns até nunca se formaram, em função dessa participação mais efetiva na vida política. Outros largaram amores, namoradas, namorados, né, em função disso. Alguns abandonaram a família que vinham em função disso. A vida social, né? A vida cultural, social. né? Nós éramos jovens, mas eu diria que o calor da luta nos fez assim jovens já rabugentos, que já não éramos tão bem aceitos por outros jovens da mesma faixa etária. Nós amadurecemos muito cedo. Existe uma contrapartida nisso, e acho que é muito importante. Também muitos de nós conheceu ali o amor da sua vida, muitos de nós foram pais ou mães naquele período, muitos de nós descobriram uma nova profissão naquele momento, e as exercem até hoje. Então, muitos casos de amor, muitas famílias foram constituídas a partir dali, que é o contraponto natural. A verdade é que acho que daquele grupo principal de militantes estudantis do final dos anos 70, ninguém saiu incólume. Aquilo modificou as nossas vidas. Eu fui um que tive o perfil da minha vida modificado em função daquela participação e acredito que todos os meus contemporâneos também. Muitos mudaram de profissão, mudaram de família, mudaram disso, mudaram daquilo, alguns mudaram até de país, mas em função de tudo o que aconteceu naquele momento tão rico, né, em termos populares, tão enriquecedor, desculpe, em termos populares, em termos de luta popular, que foi o final dos anos 70 e o começo dos anos 80. É importante destacar, para mim foi muito importante, saber que eu estava lutando por bandeiras que me pareciam tão distantes naquele momento, lutar por uma anistia ampla, geral e restrita. Na época da ditadura, ou lutar por uma Assembleia Nacional Constituinte, eu tinha certeza da justeza dessa luta. Mas na minha cabeça de jovem, talvez até pelo meu tempo biológico, né, eu achava que aquilo era uma luta para dezenas de anos, para gerações. Eu lutava pela anistia, mas achando que talvez ela só viesse para os meus filhos ou para os meus netos depois. Eu lutava por uma Assembleia Nacional Constituinte e eu tinha uma visão que aquilo talvez ocorresse 50 ou 100 anos depois daquele momento que nós vivíamos. Aquela sensação de que é uma ficção, né? Exatamente. Que pode ser realizada. Isso? Exatamente. Que E você está lutando por algo histórico,
Mas esse algo histórico só vai ocorrer séculos depois, porque a história se conta aos séculos. E aí quando acontece? Qual é E de repente, sensação? não era assim. As coisas eram mais rápidas do que a gente imaginava, as coisas eram mais palpáveis do que a gente imaginava. Pouco tempo depois, nós estávamos nos aeroportos recebendo os exilados. Eu ia perguntar, você chegou aí no Afonso Pena? Sim, fui no Afonso Pena, recebi o Vitório Sorochuk, né? Uma grande pessoa, gosto muito do Vitório, pessoa muito leal também, uma pessoa muito querida, que conheci a partir de então. E eu já conhecia o Vitório de fama, né? O Vitório é mais velho que eu, quando ele estava no exílio. Ele mandava cartas, eu lembro que eram cartas datilografadas, para alguém aqui no Brasil, eu não sei para quem. Só sei que fotocópias dessas cartas acabavam chegando até mim. Eram socializadas? Eram socializadas. E eu fazia o seguinte, lá no Centro Politécnico, quando eu militava. Eu tirava xerox dessas cartas, chegava bem cedo na escola, 6h30 da manhã, onde praticamente não tinha inspetor de aluno, não tinha ninguém. E eu colava em todas as paredes do Centro Politécnico cópias dessas cartas, né? Que é para as pessoas lerem, né? Para os estudantes lerem ao longo do dia. Normalmente essas cartas, depois de percebidas, né, pelas autoridades universitárias, eram retiradas e tal. Mas eu ficava sempre fazendo colagem das cartas do Vitório, tentando divulgar ao máximo aquilo que ele trazia para nós, que eram mensagens muito interessantes, mensagens de apoio. Ele contava da luta do período dele enquanto acadêmico, né? Ele foi também presidente do DCE da Federal. Então, aquilo foi muito interessante. Estive na chegada do Vitório no aeroporto Afonso Pena, né? E fizemos uma grande festa naquela noite, inclusive, no restaurante do da Cisa. Isso tudo foi muito importante. A gente não só acompanhava aqueles que chegavam a Curitiba, como de maneira geral a gente acompanhava a luta no Brasil inteiro. Então, a cada pessoa que retornava, a cada ex-líder estudantil, cada ex-deputado, etc., que aparecia. E as figuras emblemáticas em fio. Exatamente, em fio, etc. Na verdade, o Enfio estava no Brasil, Betinho, né? desculpa, Era o irmão do Enfio, irmão o do Betinho, que estava no exílio, Sim, né? sim. Então, aquilo tudo nos fazia vibrar, nos emocionava, nos dava força. Aquilo era realmente uma coisa muito importante e participar daquele momento foi algo maravilhoso. Depois veio toda aquela época da literatura dos exilados, muitos escreveram livros, Gabeira, Sirquis, etc. Tudo isso nos alimentava, nos dava força para a luta seguinte, que seria eleições livres, que acabamos tendo para governador do estado em 82. Os novos governadores assumiram no começo de 83. Na sequência, a Assembleia Nacional Constituinte, né, que veio em 86, não é isso? E, posteriormente, já a Constituinte, as eleições livres para presidente da República. Diretas já. As diretas já. Né? Existiu toda a campanha das diretas já e depois as diretas, efetivamente, alguns anos depois. Então, a participação nesse período da vida brasileira foi muito interessante porque também as coisas aconteciam rapidamente. As coisas aconteciam numa velocidade que a gente, a princípio, não imaginava. A gente gostaria que fosse rápido, claro que gostaria. Mas a gente imaginava, pelo menos eu particularmente imaginava, que ia ser um pouquinho mais demorado. Muito bom tudo isso. Conviver nessa época foi maravilhoso. Ser jovem nessa época foi muito importante. Hoje eu penso, ainda bem que eu tinha aquela idade, que eu era tão jovem naquele momento. Eu pude conviver com tudo isso e participar de tudo isso e se permitir. Né? Além de se permitir, sabe, eu também coloquei o meu tijolinho naquele muro que foi construído. Muitos colocaram vários tijolos, tem pessoas com participação muito mais importante que a minha, evidentemente. Mas o meu tijolinho está lá, tem um tijolinho que fui eu que pus, né, na construção dessa obra e acho isso muito importante, né? Com certeza. Me conte uma coisa. Você falou que participava de vários movimentos, principalmente o liderado pelo MDB, que era a Organização das Associações de Bairro. Você, como liderança, né, como alguém na frente do batalhão, vamos assim dizer, dentro da universidade, você não foi assediado? Você chegou a participar de partidos políticos? Se filiou? Eu cheguei a me filiar ao MDB-PMDB.
Tá? E fui, sim. Eu acho que num certo momento eu fui uma liderança importante dentro da universidade e tive convites, né, para participar da política eleitoral, né, a ser candidato a um cargo como vereador, deputado, etc. Tive convites dentro do MDB, PMDB, e posteriormente a isso, já na nova organização partidária, outros partidos já me fizeram convites, o PT, o PCdoB, já tive convites, certo? Apenas eu não me acho com inclinação para a política partidária, pelo menos nos termos em que ela é exercida no Brasil hoje em dia. Sempre fui a favor da liberdade de organização partidária, continuo sendo, evidentemente. Só que eu acho que hoje há uma certa prostituição, né, nesse mundo do partido político. Os partidos políticos não são, no Brasil, aquilo que eu, na minha concepção, entendo que deveriam ser um partido político. Você é filiado hoje ao PT? Não, hoje eu não sou filiado a nenhum partido político. E não tenho pretensão de sê-lo tão próximo. Sim. A não ser que realmente surja um partido que mexa comigo, com os meus sentimentos. Mas não sou filiado a nenhum partido político. Inclusive, e nunca chegou a concorrer, nada? Nunca cheguei a concorrer, diga-se passagem, porque eu nunca tive essa pretensão de ser o político profissional. Eu realmente fazia a política, em especial a política estudantil, por idealismo. Eu realmente era um garoto idealista. Essa pretensão de ter um mandato, né, e depois ter que concorrer a um mandato seguinte, e depois passar de vereador para deputado, de deputado para senador, de senador para não sei o quê. Essa carreira política, ela não me agrada e, de certa forma, ela me enoja. Tá? Eu não gosto disso. São poucos aqueles que entram na atividade político-partidária com cargos eletivos e que, num determinado momento, saem simplesmente, mesmo tendo condições de conseguir votos para uma eleição futura. Tenho muito respeito por essas pessoas que ficam um tempo nessas funções e se afastam e vão cuidar da sua vida particular, da sua atividade profissional particular, sem ter que ficar dependendo da política. Eu acho hoje que os políticos ganham muito dinheiro, tá, para ocuparem esses cargos. Eu sou daqueles que não concordo com isso. Eu acho que nós precisamos de uma reforma política, sim, no Brasil. Lembrar que eu estou falando isso no ano de 2013. Nós estamos nesse momento em outubro de 2013. Então eu sou a favor de uma reforma política no Brasil e passa por essa reforma política, inclusive, o salário dos políticos. Eu acho inadmissível um país como o nosso ter mandatos políticos bancados com salários de 20, 30 mil, às vezes pequenas prefeituras em que vereadores ganham 5, 6 mil reais. Eu acho que isso é dissociado da realidade brasileira. Eu acho que o povo brasileiro não suporta isso. Eu não, nessas condições, não tenho a menor vontade de ser político, pelo contrário. Mas a gente conhece muitas pessoas que também devotam a sua vida à política e à carreira política, mantendo a coerência, né, mantendo as posições progressistas, e essas pessoas também têm, né, enfim, o meu respeito, pelo menos, porque você se colocar, né, publicamente, nesse espaço social, sujeito a... Eu acho que é importante, o respeito porque pelos, tudo é política, né? Tudo é política. O respeito pelos bons políticos, ainda que estejam em cargos e ganhem ótimos salários, o respeito que eu tenho pelos bons políticos, claro que eu continuo a ter. Mas a minha posição é uma posição em tese. Claro, entendi. Eu acho que os políticos ganham muito. Os políticos, quando eu digo, é bom que fique claro, né? Eu estou falando daqueles representantes políticos eleitos em eleições, né? O vereador, o deputado, etc. Porque, no fundo, políticos todos somos, né? Há muitas pessoas que jamais se candidataram a nada e têm participação política muito importante. Aliás, qualquer pessoa que desempenhe a sua função social, na sua profissão, no seu meio, na sua rua, no seu ambiente, prédio, né, de convívio e com dignidade, etc., ela está fazendo política e da melhor qualidade. Bom, então, Jorge, vamos voltar lá, então. Você fazia tudo isso e ainda fazia 2 cursos. Aí eu quero falar do homem, né? Você chegou a terminar os cursos no prazo, se diplomou, casou, namorou, enfim... Na verdade, em 1981, né, eu casei,
né, com uma colega minha de universidade, né? Tivemos um filho, eu já passei a ser pai de família também. Como eu venho de uma família sem posses, evidentemente eu tive que trabalhar pelo pão de cada dia, né? Evidente que eu já tinha então aí esposa e filho. Começar a trabalhar foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu era fichado no DOPS. Eu, apesar de ter, digamos, um certo prestígio com os professores da universidade, eu não conseguia emprego, nem em empresas que pertenciam a esses mesmos professores que gostavam de mim. A minha contratação era desaconselhada, né, em função de eu ser visto como uma pessoa de esquerda ou como um comunista, etc. Você chegou a ser preso? Eu cheguei a ser detido, não preso. Fichado, detido, fichado, com processado certeza. ou não? Fichado, com certeza. Processado não, porque depois, né, houve um abrandamento de tudo isso aí e acabei não tendo maiores problemas. Mas eu tive um início de vida profissional a partir daí muito difícil, realmente. Você chegou a se formar nos 2 cursos? Não, eu me formei só em matemática e tive que abdicar do curso de engenharia civil, porque não tinha condições de fazer 2 faculdades e trabalhar ao mesmo tempo. E na época, o Brasil passava por uma crise financeira imensa. Aquela engenharia civil, que era tão promissora nos meados dos anos 70, que é quando eu me decidi fazer engenharia civil, ela passou a ser absolutamente desinteressante no começo dos anos 80. O Brasil em crise, o FMI mandando no Brasil, não haviam mais obras públicas, não haviam obras particulares. Então o engenheiro, na verdade, estava numa situação de dificuldades. Por isso eu optei por terminar o curso de matemática. E seguir o magistério. E seguir o magistério, que era uma profissão mais palpável para aquele momento. Era mais fácil eu conseguir um emprego como professor do que como engenheiro. Muitos dos meus colegas de engenharia acabaram virando bancários, ou vendedores de azulejo, ou vendedores de tinta, porque não tinha emprego para engenheiro. Eu optei pelo magistério e tentei fazê-lo da melhor forma possível. Fui me enfronhando no magistério, fui cada vez tentando conseguir posições melhores dentro da vida profissional do professor, e sou professor até hoje. Então, de certa forma, é o próprio movimento estudantil que me deu essa profissão, em função daquilo que eu poderia fazer naquela oportunidade. Você é professor há mais ou menos 20 anos? Não, bem mais. Eu sou professor há 32 anos, na verdade, desde 1980. Errei. 33 anos. Eu faltei as aulas de matemática. Desde 1980 que eu já estou no magistério. A princípio, para ganhar uns trocadinhos. Depois, para conseguir criar meu primeiro filho. Depois vieram os outros, evidentemente. E a partir daí, evidentemente, virou profissão e só fiz isso a partir de então profissionalmente. Então, houve uma mudança significativa na minha vida. Mas você se em função realizou. da universidade. Mas você se realizou como sim, sou profissional. Plenamente realizado, sou um professor muito satisfeito com o que eu faço. Vejo muitos professores reclamarem da sua profissão. Até hoje ninguém viu eu reclamar da minha. Pois digo com orgulho que cada colher de chá que eu tenho na minha casa, eu comprei com o meu dinheiro, ganho como professor. É minha única fonte de renda. E sou muito grato à profissão que escolhi. Gosto muito, tenho muito orgulho. Puxa vida, ela me permitiu conhecer muitos colegas interessantíssimos ao longo do tempo. Fiz amizade com muitos alunos importantes, alunos que hoje, ex-alunos, né, que hoje estão em posições muito importantes na sociedade brasileira. E não sou infeliz, não. Sou um professor muito feliz, gosto demais daquilo que eu faço. Você é professor de pré-vestibular. Isso. Você está em contato com uma juventude da qual, né? Exatamente. Você foi da qual eu fiz parte, né? Exatamente. Você foi um legítimo representante daquela época. Então, acho que você é a pessoa mais... você tem propriedade para poder contar o que você sente dessa juventude hoje. Eu adoro o jovem, né? Pena que eu não sou mais jovem. Mas eu adoro o jovem. Realmente eu acabei, durante a minha carreira profissional, me estabelecendo, me centrando as minhas atividades no curso pré-vestibular. E o motivo é bem simples. Eu acho que eu acabo convivendo com estudantes que estão numa fase maravilhosa da vida, numa fase de 17 a 22, 23 anos,
jovens, né, todos com sonhos, todos com Os mesmos as mais sonhos? legítimas ambições. Quase né? que os mesmos sonhos daquela época. Quase né? os mesmos sonhos que eu tinha naquela época. Né? Evidentemente que as bandeiras são diferentes, mas talvez a inquietação seja a mesma. Então eu adoro trabalhar com jovens nessa faixa de idade e acredito que eu tenho uma grande capacidade de perceber, né, o que eles querem, o que eles não querem, de que eles são a favor, de que eles são contra. Eu acho que eu tenho bastante sensibilidade para lidar com eles. Eu me realizo, na verdade, trabalhando com jovens dessa faixa etária. Como é que eles são politicamente? Além do que o vestibular em si, ele é um motivador a mais. Né? Normalmente o estudante, nas turmas normais, no ensino médio, ele se limita a querer passar de ano e tudo bem, é uma coisa meio burocrática. Na própria universidade acaba a coisa acontecendo da mesma forma. O estudante quer passar na disciplina e tudo bem, passou, tá bom. Só que no pré-vestibular é uma competição, ele tem que ser melhor que os outros, ele vai enfrentar uma prova que ele nunca viu antes, uma prova inédita. Então isso é empolgante, eu gosto de participar disso. Você concorda com o vestibular ou você é favorável ao Enem? Esse modelo? Durante os últimos anos, nós vivemos aí numa dicotomia, né? Uns eram favoráveis ao vestibular, outros eram favoráveis ao Enem. Eu não pertenço nem a uma corrente nem a outra. E acho que, em função das recentes mudanças ocorridas no Enem, em especial o deste ano de 2013, o Enem virou, na verdade, um grande vestibular. E um grande vestibular bem organizado, ao contrário das edições anteriores. A desse ano foi muito organizada. Você vai aprimorando, são milhões. Exatamente. Né? Então eu diria para você que... É possível querer que algo que é né, um país como o nosso, com milhões de participantes, que desse certo na primeira, segunda vez. Exatamente. É preciso ter coragem, né, para você insistir. Eu acredito que agora o Enem atingiu a sua maioridade. Tenho a impressão. Talvez seja mais sensato esperar mais alguns anos para fazermos essa avaliação. Mas, do meu ponto de vista, no momento, é que o Enem atingiu a sua maioridade. Você acha que os alunos Então, estão dando mais valor até ao Enem também? Ah, sim. Com certeza o aluno está dando mais valor ao Enem. Isso não tanto porque os alunos queiram dar mais valor, não, mas em função da legislação vigente, das oportunidades que o Enem oferece. Então, o aluno meio que se obriga a dar valor ao Enem. Né? Então, eu acho que o Enem, sendo comandado da maneira como está atualmente, eu acho que ele se constitui de uma excelente peça de avaliação do ensino médio, por um lado, e de avaliação do candidato ao ingresso no ensino superior, por outro lado. Eu acho que é um método válido, acho que é um procedimento válido. Agora, eu só acho importante que exista realmente essa avaliação. Eu seria contra a não existência de nada, a liberação geral. O modelo americano, você diz? Sou contra. Eu acho que tem que haver uma avaliação de mérito. Vivemos numa meritocracia. Mas diga, qual a sua percepção em relação à consciência política desses jovens que você tem contato? Até porque tivemos recentemente, né, os jovens na rua, meio difusos, mas enfim. Eu já percebi com o tempo, com os anos, que é um lugar comum a gente achar que a juventude é alienada. Na verdade, quando eu era jovem, os mais velhos achavam que eu pertencia a uma geração alienada. Perdida, quase. E depois que eu fiquei mais velho, eu comecei a achar que os outros jovens é que eram alienados. E hoje eu vejo que todas as pessoas acham que os jovens continuam alienados. E eu discordo de tudo isso. Eu acho que o jovem não era alienado e não é alienado. Ele participa. Ele participa na medida da necessidade que a sociedade impõe, a partir das bandeiras que são criadas. Ele vai se posicionando, ele vai participando. Né? Às vezes de maneira mais romântica, organizando passeatas, etc. Às vezes até de modo violento, né? Fazendo barricadas, incendiando automóveis, etc. Outras vezes de maneira mais passiva, simplesmente votando no dia da eleição. Mas eu acho que isso não é... Veja só, isso não é típico desta geração ou de outra geração. Não existe essa geração mais alienada e menos alienada. Eu acho que depende dos apelos. E o jovem, por ser jovem até, ele sempre dá uma resposta à altura. E a gente tem que saber captar isso. Né? Às vezes até com uma certa dose de violência, às vezes de maneira extremamente passiva, mas há sempre uma participação. O que a gente tem que saber é auscultar essa participação, ter essa percepção.
Eu já ouvi falar que a juventude hoje é um pouco mais conservadora, né? Eu acho a acha? juventude conservadora. Eu não sei se a minha Essa avaliação... juventude, né? Até por uma falta de uma... Acho que até uma herança da ditadura, né? Essa coisa que a ditadura rompeu um ciclo de lideranças que podiam ter aflorado, né? Podiam ter feito politicamente a diferença no país e mudado até exatamente esse clima, esse quadro político partidário, né? Mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo que assim, mas o nosso jovem hoje ele é alienado, ele é mais conservador, ele é mais de direita, ele não tem tantas posições, não tem tanta maturidade ideológica, né? Talvez por a gente viver numa cultura mais de um consumismo imediato. Certo. Isso está refletido. Eu tenho a percepção pessoal de que o jovem hoje é mais conservador do que na época em que eu tinha a idade que hoje eles têm. Mas eu não sei se isso não é apenas uma percepção pessoal, sabe? Eu não posso garantir que essa minha avaliação esteja correta. Eu acho eles conservadores, para os meus padrões, né? Porém, não sei até que ponto isso é correto. Eu acho que melhor seria a gente dizer algo mais ou menos assim, ó. Quando os pais são conservadores, há uma tendência de que seus filhos sejam um pouco mais rebeldes. Quando os pais são mais rebeldes, talvez a tendência seja de que os filhos sejam um pouco mais conservadores. Isso não é uma regra geral, obviamente, isso não é um teorema, não é um postulado, mas eu acredito que isso possa, então, ter mais ou menos possa servir de parâmetro. Esse desenho, sabe? Mas isso é muito difuso, muito difícil de dizer. Eu hoje vejo jovens tão bem informados, tão conscientes, puxa, que leram tanto, que leram obras tão importantes, entende? E também vejo outros... Você consegue ver alguém jovens como você? Consigo, claro, e bem melhores do que eu, né? Bem melhores do que eu, consigo. Mas também consigo ver aqueles que não vão além da novela das 7, né? Se for assistir a novela das 8, já não entenderão a história, entende? Então isso acontece. E é muito difícil, eu acho, querer a gente criar um tipo básico, um padrão de jovem. Eu acho que esse padrão não existe e a cada passar de ano fica mais difícil, porque a diversificação vai aumentando. Nós estamos cada vez mais diferentes, assim, nos diferenciando pela possibilidade que nós temos de ter acesso a informações. Ou de não ter acesso a informações, muitas vezes. Né? Mas o acesso em si não resolve o problema. É preciso que haja mecanismos intelectuais para você processar essa informação, né? Porque não é possível que com tanta informação circulando ainda haja gravidez, né? Cada vez mais jovem, a droga campeando, o alcoolismo, enfim. Essas coisas, sabe, que a gente vê hoje em dia, esses grandes dilemas, eu ainda acho que, na verdade, sempre existiram, sabe? A gravidez não desejada, o alcoolismo, as drogas. No fundo, penso eu, salvo melhor juízo, isso sempre aconteceu, na verdade. Aconteceu no século XIX, aconteceu no século XVIII, aconteceu no século XVII. A própria violência, né? Hoje a gente se defronta com a violência urbana, mas se nós formos ver a história da humanidade, é uma história de violência. Vamos ver a Revolução Francesa, a própria o período corrupção, né? Pré-Revolução Francesa, o período pós-Revolução Francesa. Se formos observar detalhadamente outras épocas da história da humanidade, nos mais diferentes países, a violência sempre fez parte. Talvez até, não sei se estou aqui exagerando, mas talvez nunca tenhamos sido tão pacíficos como hoje em dia, apesar de tudo que nos assusta ao nosso redor. Se falar em corrupção, em tortura, quer dizer, isso atravessa a história da humanidade, né? A questão da corrupção, se você me permite, sim, eu gostaria de fazer uma colocação assim que normalmente eu uso nas minhas conversas com amigos, né? A questão da corrupção no Brasil, particularmente, tá? Ela tem sido usada, a meu ver, não que não exista corrupção, ela existe e ela é indesejável, também sou contra a corrupção, mas ela tem sido usada sistematicamente como apenas um
um discurso daquele que não tem discurso, que não tem proposta para a sociedade brasileira, né? Fazendo assim uma rápida passada pela história do Brasil. A República foi proclamada em 1889 porque o Segundo Império era corrupto. A corte do Rio de Janeiro era corrupta. Só que a Primeira República também era corrupta, a política do café com leite. Getúlio Vargas veio para derrubar a corrupção da política do café com leite. Também Getúlio Vargas foi depois destituído em nome de uma corrupção. Getúlio Vargas volta ao poder em nome da corrupção, do combate à corrupção. Carlos Lacerda levou Vargas ao suicídio, dizendo que o governo Vargas era um mar de lama, era a corrupção que estava ali. Juscelino se elege, constrói Brasília, e o que se dizia da construção de Brasília? Que era a maior corrupção da história do Brasil. Tanto é que Jânio Quadros se elegeu com a vassourinha, o homem que ia varrer a corrupção do Brasil, né? E não varreu coisa nenhuma. E quando os militares derrubaram o Jango, alegava-se o que no governo Jango? Corrupção. E outras bobagens, como a tal república sindicalista, etc. E os militares acabaram afundando no quê? Na corrupção, né? Nós tivemos vários escândalos de corrupção nos governos militares, Coroa Brastel, caso Delfim, e assim por diante, não lembro de todos agora, mas foi um festival de corrupção também. Collor ganhou depois de Sarney a primeira eleição direta, combatendo os marajás, combatendo a corrupção do setor público. E assim vai, e Collor também caiu porque era corrupto. Então esse discurso da corrupção, ele é sistemático. Não que eu seja a favor da corrupção, mas eu só acho que quem quer efetivamente assumir o governo brasileiro tem que ter, na verdade, um projeto para o país, um projeto para o povo brasileiro, né? Não basta um partido político ter, assim como única bandeira, o combate à corrupção. Me parece isso muito raso, muito barato, muito pouco. E a história demonstra que, normalmente, os que combatem a corrupção hoje são aqueles que vão usufruir dessa corrupção amanhã. Então, eu acho que isso entristece a vida nacional. Eu gostaria de ter partidos, não 30 ou 31 partidos como temos hoje, mas gostaria que tivéssemos talvez 5 partidos, 6 partidos, não vejo por que ter mais do que isso, mas partidos realmente com programas de governo, com projetos de país. E isso eu acho que falta praticamente a todos os partidos. Mas estamos avançando, né? Já foi pior. Então, Jorge, para terminar, se você quiser fazer umas considerações finais, mais que essa, enfim, depois dessa viagem aí, tempo. Importância, né, de registrar essa sua trajetória, até depois vai para o YouTube, seus alunos vão poder conhecer, né? Então, eu quero agradecer então essa oportunidade de fazer esse depoimento. É um depoimento que não tem roteiro, não tem nada, eu não tenho nenhum papel, não estou falando espontaneamente a vocês. E dizer que, com certeza, esqueci de fatos importantes, alguns pitorescos, mas eu não gosto muito de me ater a fatos pitorescos, porque não é esse o objetivo, creio, desse documento. Mas eu tentei trazer um depoimento assim emocional. Acho muito importante esse tipo de registro, né, dos depoimentos das pessoas que conviveram nas mais diferentes épocas da vida brasileira, porque o país precisa efetivamente ter memória, porque os nossos jovens precisam saber o que os nossos velhos fizeram na sua época. E é nesse sentido que eu entendo que faltava realmente uma preocupação com documentar de maneira mais consistente aqueles anos 70 e anos 80 que particularmente, nos quais particularmente eu me inseri em função de tudo que eu disse anteriormente. Eu acho que faltava documentação, né? E esse projeto realmente beneficia a todos nós e beneficia as gerações vindouras. Eu lembro de uma preocupação que nós tínhamos em nossa época, enquanto militantes, que era de não guardarmos documentos importantes e nem fotografias.
Porque a qualquer momento nós poderíamos ser presos e sermos considerados culpados em função de portarmos esses documentos. Ou fotografias, podemos incriminar um colega que saiu conosco na foto, ou coisa desse tipo. Então não havia, na verdade, a preocupação de se guardar um papel, um paper, uma documentação sobre isso, na forma de documentos e fotos, muito em função do nosso sentimento de sobrevivência. Então, muita coisa importante, infelizmente, não está mais registrada. Eu, particularmente, fui um que, com o decorrer dos anos, foi me livrando de tudo que eu tinha, evidentemente por uma questão de defesa pessoal e da minha família. Fotos mesmo nunca tive muitas. Poucas pessoas tinham máquina fotográfica naquela época, não é como hoje. Então, coisas muito importantes aconteceram e sequer foram fotografadas. Mas registros por escrito sempre existiram, né? Mas foram se perdendo com o tempo, com os anos. As pessoas às vezes se desorganizam com a sua biblioteca pessoal e acabam deixando passar muita coisa. Daí a importância de, pelo menos de tempos em tempos, nós pararmos, chamarmos todas as pessoas que participaram de um determinado momento da vida do país e gravarmos depoimentos como esses, que eu espero que tenham sido proveitosos a você que está me assistindo e que teve a paciência aí de me ouvir durante todo esse tempo aí. Desculpe pela prolixidade, se for o caso. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão.
um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.